Feito, né? Acabamos de passar pelo repository, vemos qual é a sua relação com o connection, né? E agora vamos aí para assembly, né? Assembly, traduzindo para o nosso português, significa montar, né? Então, o objetivo do assembly é montar uma query SQL aí e retornar ela, né, para o repository, né? Retornar essa string aí que vai ser nossa query, né? Sendo, no nosso caso aí da nossa API, um select, né? Apenas select, ok? Aí beleza, a gente vê aqui no repository. Depois que o connection dá certo, ele envia a rota para a classe assembly, né? Como está aqui. E o que que acontece no assembly? Vamos ver. Como de costume, né? A gente recebe a rota e depois monta a query SQL, né? Monta assembly. Assembly é a query SQL, né? E aí a gente retorna um select, tá? Que sempre vai retornar um select. Não temos cenários de erro para a classe assembly. Até porque se já chegamos nesse patamar aqui é porque tem muita coisa dando certo, né? O que pode acontecer agora é que o repository retorne dados vazios, né? Apenas isso. Então, vamos lá para o assembly para entender, né? A gente está aqui no assembly e a gente está seguindo aquele velho raciocínio de continente, né? Até agora a gente viu porque tem camadas que não tem os packs, né? São principais, tem apenas um arquivo e tem camadas também que a gente vê que é o pacote, né? O pacote de 7 entidades, né? Cada entidade sendo um arquivo diferente e a gente prossegue aí com o raciocínio do continente. Temos um atributo validator e um atributo mensagem para a gente tratar de exceções e o validator para tratar de validações. No construct a gente instancia o objeto validator, né? E aí sim, né? Agora a gente vai aí montar a consulta, ok? A gente observa, né, esse método public porque ele é o único que é acessado pelo repository aqui dentro, né? A gente tem cerca de 3 métodos aqui para montar uma única query, né? A gente recebe a rota sendo uma string e a gente devolve uma string também, ok? Então vamos lá. O repository espera um retorno desse método aqui, montar consulta. Ele acessa ele e passa esse parâmetro rota. Já que a gente tem alguns comentários de quais rotas são válidas, né? Para justamente dentro desse arquivo a gente tratar em nossa mente, né, de forma abstrata, o que é que está certo e o que está errado, né? Da mesma forma que está aqui, está lá nos endpoints, né? Se a gente acessar lá na web, o Megamapas API, né? E aí o que que acontece? A gente recebe uma rota, né? A gente tem os comentários, e logo em seguida a gente vai desmembrar, assim como a gente fez lá no controller principal, né? Então a gente tem as partes aí, e a gente dá um explode, né? Explode na rota, para separar cada parte por uma barra, né? Que como vemos aqui, né? A gente tem que imaginar quando a gente dá um explode, fica nesse formato aqui. E aí a gente vai usar, né, aqueles conceitos que a gente já conhece, que é o recurso, o parâmetro e o filtro, para captar cada parte, né? E com base no que a gente pegar de valores, né? Por exemplo, recurso sempre vai existir, né? Mas parâmetro ele pode ser nulo ou ele pode ser a parte 2, né? A gente conta aqui como um porque aqui a gente começa a contar pelo zero. Então aqui o um é o 2, né? A gente pega a segunda parte e o filtro a terceira parte. Mas esses dois aqui, eles podem ser nulos, ok? Aí beleza, a gente vai entrar num raciocínio seguinte aqui agora, né? A gente pode pegar esse comentário aqui, por exemplo, né? Temos aí continentes e o parâmetro, que no caso aqui a gente está vendo que é um ID, e ruas, né? A gente sabe que continente pode ter esse formato. Então, primeiro, como a gente viu anteriormente, a gente sabe que quando só vem continentes, né, na rota, a gente apenas vai dar um select na tabela de continentes. A gente sabe disso, né? Agora, quando vem, por exemplo, o parâmetro ID, a gente continua dando um select na tabela de continentes, na própria tabela, né? Pelo ID, ou pelo slug, ou pela sigla, né? Sempre vai ser o select na mesma tabela. Então esse parâmetro faz referência à própria tabela. Agora, quando a gente já adiciona um terceiro, que no caso é o filtro,
O select vai deixar de ser em continentes, por exemplo, e vai ser em países. Então a gente tem que ter essa ideia na nossa cabeça, né? Por isso que surgiu essa classe assembly, né? Para justamente montar uma query, porque fazer isso no repository tiraria o conceito da responsabilidade, né? Por isso que é uma responsabilidade grande que essa classe tem, né? E que a gente teve que tirar ela do repository e fazer uma própria para ela, para montar uma query, né? Então, a gente já tem isso aqui em entendimento, né, na nossa cabeça, que pode ser o select no próprio continente ou em outra tabela que a gente está passando o filtro. Então, primeiramente, o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que desvendar o select. Em qual tabela, né? Em qual tabela devemos dar o select? Aí, isso aí quem vai dizer é a nossa rota, né? Então, vamos lá. A gente sabe, né, que se o filtro, que é, por exemplo, países aqui, né, é o último da nossa rota, se o filtro existir, né, se ele não for nulo, então a nossa tabela vai deixar de ser o continente. Né? A gente não vai mais dar o select na tabela continente. Né? Então a gente já tem essa regra. Se o filtro existir, pode ter certeza que não é na tabela continente que a gente está buscando o valor. Né? E aí, beleza, né? Aqui eu dei o exemplo de países, mas aqui a rota, eu não sei qual rota tá vindo. Entendeu? Então por isso que a gente tem que desvendar qual é esse último. Esse último. Esse filtro que tá vindo, né? Essa terceira parte da rota que tá vindo. E aí, beleza, a gente vai lá, né? E a gente passa para variável tabela, né? A gente acessa outro método que está aqui nessa classe, né? E a gente passa o filtro para ela. E é a partir desse filtro que ela vai descobrir qual é o select que a gente tem que dar. Então vamos lá, para a gente saber o que é que está acontecendo, né, nessa tabela de identificar a entidade. Aqui em identificar a entidade, né, ela recebe um filtro como string e ela pode retornar string ou null. Né? E aí vamos lá. A gente está definindo aqui duas variáveis, né? Porque é uma regra que a gente tem nas nossas tabelas de ter esse prefixo e esse sufixo aqui. Né? Não vou entrar em detalhes por quê, mas tem. E aí a gente sabe que o quê? Que os filtros, eles podem ser os filhos do continente. Então, se já chegou até aqui, você pode ter certeza que é algum desses. Né? Não tem como essa rota chegar até o repository sem ser algum desses aqui, né? Que são os filhos do continente. Então, por exemplo, aqui a gente tem um mapeamento, né? E logo depois a gente dá um inset. Ou seja, se o filtro que foi passado na rota existir nesse mapeamento, a gente vai atribuir ele a algum desses resultados aqui, né? Aí a gente retorna o prefixo e concatena com o mapper que a gente achou, né? Do filtro, pode ser qualquer um desses resultados aqui, e concatena com o sufixo também. Então vai ficar mais ou menos isso aqui um resultado, né? Vai retornar mais ou menos isso aqui, né? Vai vir o prefixo com o sufixo, mais, por exemplo, se a gente passar países, né, logo vai ser país. Entendeu o raciocínio? Então, no final das contas, se, por exemplo, o filtro está sendo país, esse método aqui vai retornar essa tabelinha. Né? Vai retornar o nome dessa tabela aqui, né? Que tem o prefixo mais o filtro mais o sufixo. Né? Ou ele retorna nulo quando encontra, mas aqui não tem situação de nulo. Tá? Se já chegou até aqui, não tem como retornar nulo. Beleza? Aí beleza, né? Conseguimos retornar um prefixo, conseguimos retornar uma tabela, né? E a gente atribui aquele valor que eu acabei de digitar como comentário, né? A gente atribui ela à tabela, né? E logo após isso a gente monta aí uma consulta de select, né? A gente coloca aí consulta igual select asterisco from concatena com tabela. Então vai selecionar a tabela que a gente montou ali embaixo, beleza? E isso se o filtro existir. Se o filtro não existir, a gente concorda que o select tem que ser na tabela, na própria tabela de continente. Correto? Beleza, então já desvendamos o select. A gente passou por esse bloco, a gente já sabe qual tabela a gente quer selecionar.
Agora, a gente vai ter que desvendar o where, né? Ou o parâmetro. A gente vai ter que desvendar qual parâmetro está vindo, né? E aí a gente sabe o seguinte, né? Agora a gente vai entrar num raciocínio aqui complexo. Então, o que que acontece, né? Fica meio confuso, né? A gente falar aqui, né? Se filtro existir, a gente passa um select para ele. E logo depois a gente vê que se não existir o select, a gente vai ter que definir um parâmetro. Mas isso acontece por quê, né? Porque a gente já viu que, por exemplo, a gente só pode acessar países de um continente se for ID, né? A gente só acessa países de um continente específico se tiver o ID do continente. A gente não pode botar um slug, não pode botar uma sigla quando a gente quer achar país daquele continente específico, como por exemplo está nesse comentário, né? A gente só pode, né, botar outros parâmetros quando o filtro não existe, porque aí sim a gente pode filtrar um continente, a gente pode buscar um continente específico por ID, por slug, por uma sigla, né, por próprio nome, né? Aí sim a gente tem opções de parâmetro, né? Mas já quando a gente tem um filtro, a gente a gente só precisa localizar pelo ID, né? E é isso que está acontecendo aqui quando a gente desvenda o where, né? Ou o parâmetro, barra parâmetro, como está aqui. Então vamos lá. Se o filtro não existe, né? Ou seja, se a última parte da minha rota não existe, eu tenho que achar um parâmetro, né? E, e vamos lá entender, né? E aí, beleza. Se filtro não existe e parâmetro existe, né? Ou seja, se filtro não existe, verifica aí se o parâmetro existe. E aí, beleza. Se o parâmetro existir, vamos descobrir qual é o parâmetro sendo passado. Aí a gente tem um método, né, para identificar o campo. A gente tinha para identificar a entidade. Agora a gente precisa identificar o campo que a gente quer dar o select lá no banco de dados. Nesse raciocínio, a gente já vai em outra função identificar campo, que ela recebe o parâmetro como parâmetro e retorna um string ou retorna nulo, né? Ou retorna por padrão slug, né? Se não achar nenhum dos resultados, vai retornar o slug. Aí vamos lá, para desvendar o parâmetro, né? A gente, a gente sabe o seguinte, vamos lá na API, né? Vamos aqui na API, né? E vamos ver as regrinhas do continente novamente, né? Como já vimos, quando tem uma terceira parte, a gente sempre, o parâmetro só pode ser um ID, né? Quando tem uma terceira parte, apenas ID. Mas agora, quando tiver só duas partes, o parâmetro ele pode ser um ID, pode ser um slug, pode ser uma sigla, né? Nas regras aqui de continente. Ou seja, né? Aqui no VS Code, quando a gente acessa esse método aqui, é porque a gente quer achar o valor do parâmetro quando a gente só tem duas partes na rota, né? Não tem a terceira parte, o filtro não existe. Se a gente entrar nesse método aqui é porque o filtro não existe, tenha certeza disso. E o parâmetro existe. Então aqui o objetivo desse método é retornar justamente um campo, né? Por exemplo, se esse parâmetro for numérico, logo ele é um ID. Então a gente sabe que a gente vai ter que dar um where em ID. E aqui a gente normaliza o parâmetro para minúsculo, né? Para tentar achar a sigla. E aí a gente vê, né? Se tiver duas letras, né? Então isso aqui é uma sigla, né? Porque não existe, não dá para confundir, né? Sempre que a gente passar duas letras lá vai ser uma sigla, ele vai buscar por uma sigla, né? Quem vai retornar aí vai ser o banco de dados, talvez vazio ou talvez com os dados, se você passar a sigla certo, né? E se não for nenhum desses valores, a gente vai passar por padrão slug, né? Porque a gente já passou a opção de numérico e a opção de duas letras. Logo, se não for nenhum desses dois, você provavelmente está buscando por um slug. E se você passar o slug de forma errada, não vai retornar nada, né? Vai dar um erro de, de dados não retornados, que esses dados não existem lá no banco de dados, ok? Então o objetivo desse método é simplesmente retornar um campo para a gente dar um where, né? No caso de filtro não existir e parâmetro existir, né? Aí beleza, a gente vê se o tipo de parâmetro retornou.
Se retornou, a gente vai dar um L nesse tipo de parâmetro. Beleza? E se filtro existir, né? A gente sabe que se filtro existir, a gente sempre vai estar dando select em outra tabela. Logo, por padrão, né, como a gente viu aqui, né, sempre vai ser no ID. Então eu não preciso desvendar o parâmetro. Eu sei que sempre vai ser em um ID, né? Então aqui sempre vai ser ó, where continente ID. Porque sempre vai ter esse continente ID nas tabelas filhas, tá? Sempre vai ter esse campo lá, porque eu fiz um relacionamento no banco de dados. E aí a gente concatena com o parâmetro que a gente está recebendo na rota, ok? E é dessa forma aí que a gente tem o nosso select. O select é asterisco from com where, né? E eu montei o banco de dados já pensando nisso, né? De fazer esse relacionamento dando apenas where, né? Sem precisar da join, né? Quando a gente se fala de banco de dados, né? Em termos de banco de dados. E é isso aí que está acontecendo, né? Ele faz todo esse processo, né? Por isso que teve a necessidade dele virar uma classe separada com métodos aí para identificação, né? Para mapeamento. E aí beleza, né? Ele passa por esse processo todo, né? As rotas vêm, passam por o processo todo e é a partir dessa classe aqui que a gente sabe em que tabela a gente quer selecionar, qual campo a gente quer selecionar, né? Qual é o parâmetro, qual é o filtro. E aí o repository, né? Ele, ele recebe esse valor, né? Ele recebe uma string de um select para consultar no banco, né? Esse aí é o retorno. É tanto que se a gente der um echo aqui, né? Um echo JSON, me consulta e a gente for lá na nossa API e testar, né? Por exemplo, a gente falou, né, que se tiver apenas o recurso, a gente só vai dar apenas select na própria tabela. E isso aconteceu, né? Se a gente confirmar lá, né, a gente sabe, né, que se o filtro existir, que é o último parâmetro, logo o select, se o filtro não existir, logo o select vai ser na própria tabela. É o que está acontecendo aqui, ó, o else, né? A gente está atribuindo na própria tabela. E se filtro não existir, se parâmetro existir, né, a gente vai descobrir o parâmetro. E aí, de fato, a gente descobre o parâmetro que a gente quer dar o where, né? Mas isso aqui só no caso do filtro não existir, beleza? E a gente sempre vai achar o campo que a gente quer aqui, né? E é o que acontece, né? Aqui eu estou dando em continentes e aqui, por padrão, retorna todos os dados de continente. Mas, por exemplo, né, a gente está vendo o select. Se eu quiser buscar um continente específico, eu coloquei dois. E você viu lá, né, que o isNumeric, se o parâmetro for o isNumeric, vai dar um array no ID da própria tabela de continente. E aí, beleza, temos, ó, select todos, a select asterisco from, né, na tabela continente, com o ID igual 2. Então ele desvendou aí, né, qual é o array, qual é a tabela, tem esse processo todo do assembly, né. Se a gente botar, como eu disse, né, quando os caracteres são apenas dois, né, ele identifica que é dois, ele sabe que isso aí é uma sigla, né, então vai dar um array na própria sigla da tabela continente, beleza? E aí também, né, ele identifica também que é um slug, né? Quando o campo é maior que 2, né? Porque se for 2, é uma sigla. Se for mais que 2, se eu botar ASS, que é algo que não existe, ele vai dar no slug, né? Mas aqui daria certo para América do Sul, né? Para listar especificamente a América do Sul, beleza? Agora aí, né? A gente sabe que aqui, né? Quando só tem, vamos chamar de dois recursos na rota, né? Ele sempre vai dar o select em si mesmo. Mas aí, por exemplo, se a gente tiver um terceiro, né, a gente vai botar cidades, ele vai identificar que é cidades e vai dar um select na tabela de cidades. E é isso aí que acontece, né? Sempre com o continente ID, né? América do Sul não dá certo, tá? Isso daria um erro se eu não tivesse dando um echo JSON, mas a gente sempre busca aí por o ID, beleza? E é isso que a Assembly faz, beleza? E aí ele devolve para o repository, o repository faz a query, né, que a gente viu lá no diagrama, e ele retorna o select, né, devolve para o repository usa o connect para fazer a conexão do banco de dados, ele dá uma requisição no banco, recebe dados, sendo vazios ou não,
Logo, o service pega isso, manda para o controller de novo e o controller renderiza isso na view, né? Se a gente não tiver problemas, beleza? E aí o próximo que a gente vai ver é o view. É isso, muito obrigado.